Romanos 3, do verso 9 ao verso 20. Irmão Kelvin. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua, urna e engano, veneno de víbora está sobre seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Obrigado, irmão Kelvin. O Senhor está falando conosco desde o início do culto, né? Através da palavra inicial, de abertura, dos louvores. Creio que Ele vai continuar falando conosco. Nos sermões anteriores, nós enfatizamos que Paulo está apresentando o Evangelho, né? Nós vemos falando disso. O Evangelho é a única justiça de Deus, capaz de reconciliar o homem com Deus, capaz de redimir o homem a Deus. O Evangelho é essa única justiça capaz. Enfatizamos também, nos últimos sermões, que Paulo lidou com os argumentos contrários ao Evangelho, né? Os argumentos humanos que são levantados contra o Evangelho. Como diz a palavra de Deus, em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, nós, sofismas e toda altivez humana que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo usou as armas da nossa milícia, que é a palavra de Deus, é o Evangelho. Depois de responder a várias objeções, Paulo começa a demonstrar como o homem é pecador, como o homem é necessitado do Evangelho. Nesses versos que nós lemos aqui, do 9 ao 20, principalmente do 9 ao 18, Paulo vai falar da insuficiência dos homens. Depois, mais adiante, os versos 23 em diante, ele vai falar da suficiência de Cristo. A palavra de Deus, meus amados, ela é preciosa. Aqui, Paulo faz uma lista de citações, né, do Antigo Testamento, falando coisas como: ninguém é justo, não há quem busque a Deus, todo mundo se desviou do caminho de Deus, todo mundo é inútil para buscar a Deus, nossa garganta é como um sepulcro aberto, fala de morte, temos veneno de serpente na nossa língua, nossos pés são rápidos para derramar sangue, nossas obras só levam à ruína e à miséria, não conhecemos a paz do Senhor, não tememos a Deus. Mas você me pergunta, como eu posso resguardar como preciosa uma palavra tão condenatória? Como eu posso estimar uma palavra que me condena? Aí é que está. Quem disse que a palavra de Deus te condena? Quem disse? A palavra de Deus nos repreende, mas nós que estamos em Cristo, ela não nos condena, ela é fonte de vida. Quando o diabo diz que você é pecador, é para te acusar. Ele quer roubar a sua fé.
Quando a palavra de Deus diz que você é pecador, é para te humilhar do seu orgulho de justiça própria. É para te dar fé, para te dar esperança em Cristo, a salvação de Cristo. É para a vida eterna em Cristo. É uma diferença gigantesca. Quem é que está falando com você? Precisamos crescer, amada igreja, em apreço pela palavra do Senhor, porque é a palavra de vida eterna. Parece dura, mas ela não é dura. Nós, os que cremos, ela não é dura. É o nosso coração antes que é duro. Quando Jesus fazia muitos milagres, a multidão o seguia. Quando ele pregou de forma dura, só restaram 12. E um deles era o diabo. Então só restaram 11. E ainda um tinha problema, que era Pedro. Pedro tinha questões. Pedro negaria a Cristo ainda 3 vezes antes que o galo cantasse. Nós estamos falando de Pedro, aquele que largou tudo quando Deus fez um milagre, uma rede cheia de peixes. Ele largou tudo para seguir a Jesus. Nós estamos falando desse Pedro. Esse Pedro negou a Jesus. Nós estamos falando do Pedro que Deus revelou para ele através do Espírito que Jesus era o Messias enviado, o Filho de Deus encarnado. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para Jesus, quando Jesus perguntou quem ele era. A palavra de Deus é vida eterna, queridos. Esse Pedro que negou Jesus, quando Jesus perguntou para ele, depois da palavra dura, que só restaram os 12, e vocês querem ir embora também? Vocês também querem me deixar? Sabe o que Pedro respondeu? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? A mesma palavra dura, ela é palavra de vida eterna. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Para que você aprecie a palavra de Deus e não tenha medo, porque o amor lança fora o medo. O amor de Cristo lança fora todo medo. Um pai, quando repreende um filho, o filho não precisa ter fobia do pai, ele tem que ter respeito, amor. Nós não precisamos ter medo da palavra dura, nós não precisamos ter fobia, nós precisamos acatar a palavra de Deus para que nós sejamos tementes a Deus, obedientes a Deus, para que nós venhamos a entesourar a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores por natureza. Entenda, sem Cristo, você não é apenas pecador só porque você peca, só porque você comete pecado. Você é pecador porque a sua natureza é pecadora. O seu problema é muito mais grave. É muito mais grave do que apenas pecar. É a natureza pecadora. E isso é imutável. Como você muda a natureza de alguém? Desde o Éden, a nossa natureza deixou de ser a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Fizemos um pacto com a serpente. Desde o Éden, a nossa natureza não reflete a glória de Deus. Antes, deseja tudo que é mal aos olhos de Deus. É inimiga de Deus. É pecadora. Deus tem inimizade contra homens pecadores. Esse é o Evangelho. O pecado é inimizade contra Deus. Queridos,
pegue um cachorro e tenta ensinar ele a miar. Ou pegue um gato e tenta ensinar ele a latir. Ainda que você tenha algum sucesso, o cachorro vai continuar sendo cachorro. E o gato vai continuar sendo gato. Esse é o problema do homem sem Cristo. Ele continua sendo pecador. E não apenas pecando. Ele continua inimigo de Deus. Isso é um problema muito mais sério do que miar ou latir ou do que pecar. É um problema da natureza. A natureza é pecadora, a natureza é inimiga de Deus. Essa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela isso. Assim, todo homem, por mais que ele aprenda a fazer o bem, ou acha que pode aprender a fazer o bem, sem Cristo, ele continua pecador, continua serpente, continua inimigo de Deus. Faça o bem, ganhe o prêmio Nobel da Paz. Você será como um cachorro que mia ou como um gato que late. Essa palavra é de vida eterna. Mas como eu posso ter alegria numa palavra tão dura? Ela não é dura. Deus está te dando a solução para o seu problema. E essa solução vai passar por você entender e aceitar que você tem um problema. Ninguém toma remédio para dor sem antes aceitar que tem dor. Pensa comigo. Vamos refletir um pouco. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você seja uma pessoa na plenitude dos anos, com 25 anos de idade, já seja casado ou casada, tenha filhos já, e a família é tudo de mais importante para você. E suponhamos que você queira ver seus filhos se formarem, casarem, te darem netos. E suponhamos que você tenha uma doença silenciosa, que nesse momento, aos 25 anos, está te matando. Mas você não vê os sintomas. Você não sabe identificar os sintomas. Então, você não desconfia de nada. E de repente, 10 anos depois, aos 35 anos de idade, você começa a passar mal e é diagnosticado dessa doença. E aí o médico vira para você e fala: infelizmente nós descobrimos muito tarde. Se a gente tivesse descoberto 5 anos atrás, nós teríamos o tratamento, a cura. E não é um tratamento complicado, é bem simples. Mas o problema é que agora a gente não tem mais tempo. A sua doença é terminal, vai te levar à morte. Então você não vai ver seus filhos se formarem, você não vai ver seus filhos te darem netos. Então, meus amados, agora pensa comigo de novo, voltando no dia de hoje, aos 25 anos, 10 anos antes. A pergunta é: você gostaria de ser diagnosticado com uma doença se o médico te oferecesse também a cura junto com essa doença? Já que você quer viver mais do que os 35 anos de idade, e você quer ver os seus filhos se formarem, você quer ver os seus filhos te darem netos? A resposta é sim, é óbvio que é sim. Agora imagina, continua no campo das ideias comigo aqui, imagina que aos 25 anos, você vai nesse médico, e ele desconfia dessa doença, e ele decide que não é nada, ele nem te alerta, ele avaliou e achou que não merecia nem ser investigado mais a fundo. Ele falou: eu não vou preocupar você com essas coisas, eu não vou te trazer nenhuma palavra de confronto, nenhuma palavra dura, eu não vou dizer que você tem uma doença, essa é bobagem, está muito cedo para falar. E ele tomou essa decisão sozinho.
Aí eu pergunto, como você se sentiria em relação a esse médico, sabendo que ele viu, diagnosticou e não te ofereceu nem o diagnóstico e nem o tratamento? Você odiaria esse médico? Ele te roubou da sua família. Então, mas eu poderia argumentar com você, mas o médico foi bonzinho com você. Ele não te deu nenhuma palavra confrontosa. Ele falou o que você queria ouvir. E aí, meus amados, você vai discordar, você vai falar, não, eu precisava ouvir a verdade, eu precisava saber que eu tinha uma chance, eu precisava saber que eu podia ser curado, eu precisava saber que eu tinha um tratamento. Então você está concordando comigo que se você acha que a palavra do médico, ao falar que você tinha uma doença terminal, que poderia te matar em 10 anos, mas que ele tinha um tratamento que ia fazer você viver além dos 35 anos, talvez 70, 80, 90, ia morrer de causas naturais, você ia ter uns anozinhos de vidas a mais, não é uma palavra confrontosa. Então a palavra de Deus, que fala do nosso problema, que fala da nossa doença, que fala do nosso estado de pecado, que nos diagnostica, da nossa doença, e nos dá muito mais que alguns anozinhos, nos dá vida eterna, ela não é confrontosa. Porque o Evangelho, ele fala que você é pecador, ele te humilha da sua justiça humana, mas ele te entrega vida eterna. Vida eterna. Então a palavra de Cristo é vida eterna. É vida eterna. Por mais que ela esteja nos confrontando, por mais que ela esteja dizendo você é pecador, isso é para que você se dispa, para que você tire todo o seu orgulho humano, todo o seu orgulho de justiça humana, é para que você tire toda a glória humana, mas ela é para seu benefício, é para sua salvação. O Evangelho é palavra de vida eterna. Vejam o quanto nós somos beneficiados pela glória de Cristo. Vida eterna. O que mais você conquistaria? Vida eterna. A única coisa que Deus não abre mão é sua glória. E não sei porquê que nós nos apegamos tanto a uma glória humana, falível, morta, infrutífera, a uma justiça que é mais podre do que você possa imaginar, é como um trapo de imundícia, é como o pior dos excrementos. Por que nós nos apegamos tanto a uma justiça falha? Por que tamanha incredulidade? Por que não reconhecemos a justiça de Cristo pela fé? Por que pela fé não confessamos a justiça de Cristo? Então, meus amados, 1000 vezes sim, falaremos junto com Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Sim, sem Cristo, sou pecador por natureza, não sou justo por natureza, não busco a Deus por natureza, me desvio do caminho de Deus por natureza, sou inútil por natureza, minha garganta é um sepulcro aberto por natureza, veneno de serpentes estão nos meus lábios por natureza, mas eu nasci de novo, tenho uma nova natureza agora, habitando em mim, sou nova criatura. Deus restaurou a imagem de Deus em mim, que é a imagem de Cristo, a imagem do seu Filho. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem que ser bom diante de Deus. Seja quebrantado. Cristo é bom, não você.
Nós cantamos aqui, não é sobre nós. Não é sobre nós. Não tente ter razão perante o seu irmão. A paz de Cristo é mais importante. O verso 17, Paulo vai falar que os que não têm Cristo não conhecem o caminho da paz. Você é nova criatura. Conheça o caminho da paz. Colossenses 3,15 vai dizer: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, quando você olhar para o seu irmão, olhe para Cristo, não com desdém. Olhe para a obra de Cristo na vida do seu irmão, e seja constrangido pela suficiência do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, homem, Filho de Deus, ressurreto e assunto aos céus, está à direita do Pai. É Ele quem opera na vida do seu irmão, é Ele quem opera na sua vida. Então não julgue um servo alheio. Todos nós somos dependentes de Cristo. Nenhum de nós é suficiente sem Cristo. Não tente ter razão no seu casamento, nem em qualquer relacionamento contra um irmão seu. Não seja juiz. A paz de Cristo é juiz. Você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. E a palavra de Deus, ela é vida eterna. Ela diz ela diz o que está errado com você, mas também te mostra o tratamento, não só o diagnóstico. Jesus te diz: você é pecador, você tem uma natureza pecadora, mas eu tenho um tratamento ideal para você. Vou te dar uma nova natureza. Vou te dar a minha natureza. Eu ofereci minha justiça ao Pai. O Pai aceitou e colocou a sua doença, a sua enfermidade, o seu pecado em mim. As suas chagas Ele colocou em mim. Eu fui castigado pelo seu pecado, Jesus vai te dizer. Eu morri a sua morte para te dar a minha vida. Essa palavra, ela é de vida eterna. Agora, não é por isso que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Ah, você é bonzinho, você não tem pecado. Então Deus é mentiroso. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. E Paulo vai dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós temos pecado. Nós somos merecedores do inferno. Mas aprove Ele, em sua misericórdia, nos resgatar. Porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro e nos atraiu com o seu amor. E nós seguimos o seu amor, empoderados pela fé que Ele mesmo deu, que é um dom dEle. Não vem nada de nós. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nem fé. Não confunda fé com crença. Você pode ter crença, mas sua crença não te justifica diante de Deus. A sua fé que Deus te deu vai te justificar diante de Deus. Essa palavra é maravilhosa. Nós não lutamos contra ela. Nós aceitamos o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, porque nós somos beneficiados. Deus exalta os humilhados. Nós nos humilhamos para a palavra de Deus. Nós nos humilhamos para o Cristo ressurreto, glorificado. Nós dizemos que o Senhor apareça e que eu diminua, que a tua glória seja exaltada e a minha humilhada. Mas nós somos os beneficiados. Todas as vezes que o nome de Cristo é glorificado, nós somos beneficiados. Por isso que na oração do Pai Nosso se inicia com: santificado seja o teu nome, antes de vir o reino. Porque para que nós entremos no reino de Deus, o nome de Cristo tem que ser santificado, tem que ser glorificado.
Essa palavra é maravilhosa. Se eu estou em Cristo, o Pai já não me enxerga mais como pecador. Ele enxerga Cristo, porque eu estou escondido em Cristo, encabeçado, federado em Cristo. Quando o Pai me pede contas das minhas obras, eu mostro as de Cristo. Eu mostro as mãos de Cristo, furadas. O Pai está satisfeito com a justiça do Filho. Você não precisa oferecer nenhuma justiça mais. A justiça do Filho basta. Você tem que crer no Filho. Creia que Jesus é o Filho unigênito de Deus encarnado para morrer pelos seus pecados, sofrer o seu castigo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele ascendeu à direita do Pai e que Ele roga por você. Você não precisa apresentar a justiça. O Pai já recebeu a justiça perfeita, a glória perfeita, andou em nosso meio. Nós vimos a glória de Deus. Não há glória maior do que a glória de Jesus. Nós vimos a glória de Cristo. Ele andou em nosso meio. Por isso a palavra de Deus é preciosa. Jesus, Ele não está apontando o seu pecado por apontar. Ele está te dando sabedoria, que é Cristo. E Tiago diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque Deus dá a quem pede e não lança em rosto. Deus, quando Ele te fala que você é pecador, não é para jogar na sua cara, é para te trazer a cura, é para te trazer a salvação, é para derramar a graça dEle. Esse é o Evangelho. Tem que passar pelo arrependimento, tem que passar pela renúncia, para depois receber a promessa. Devemos inclinar para essa nova natureza. Aí nós vamos nos comportar naturalmente como filhos de Deus. Se alguém não passar pela cruz e tentar se comportar como filho de Deus, tentar guardar os seus mandamentos, é como o gato latir ou o cachorro miar. Inútil. Assim é o ser humano sem Cristo. Inútil. Como palha. Só serve para ser jogado na fornalha. Eu vejo no mundo as pessoas tentando se passar por boas através de atos. Elas até dizem que creem em Deus, elas falam de Deus, mas quando você pergunta se elas são merecedoras do céu, elas respondem que sim. E quando você pergunta se elas são merecedoras do inferno, elas respondem que não. E elas têm raiva da doutrina do inferno. Quando você pergunta o porquê delas se acharem que são pessoas boas, elas vão dizer que fazem coisas boas. Elas ajudam o necessitado, amam o próximo, amam a Deus. Elas estão chamando Deus de mentiroso. Porque elas estão dizendo que elas não têm pecado. Elas estão dizendo que as coisas boas que elas fazem podem compensar as más. Isso é afrontar a Deus. Isso é altivez humana, arrogância, da qual nós lemos que as armas das nossas milícias anulam, destroem toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus Cristo é o conhecimento de Deus. O mundo tem uma justiça meio esquisita. Eles querem ter o Deus próprio que eles concebem na mente deles. Eles não se rendem à palavra de Deus, porque eles não descem do altar da justiça própria. Fogo falso,
Amados, não tem outro jeito. Não há outra palavra de vida eterna. Só de Cristo. Somente Cristo salva. Somente pela fé. A glória é somente para Deus. É só por meio da graça. É somente as Escrituras que são a palavra de vida eterna. Esse é o lema da nossa reforma protestante. Sola fide, sola Scriptura, solo Christus, sola gratia, soli Deo glória. Chamamos de os 5 solas. Sola fide, somente pela fé. Somos salvos somente por meio da fé. A fé é o veículo que nos dá acesso à graça de Deus. E é um dom de Deus, não vem de nós. Sola Scriptura, somente as Escrituras têm a palavra de vida eterna. Não há outra fonte que Deus registrou a sua palavra. Não existem outros livros sagrados, somente estes livros sagrados. Não há salvação fora de Cristo, solos Cristos. Somente Cristo pode te entregar a salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que roga por você no tribunal de Deus. Ele é o único que está à direita do Pai rogando por você, pecador. Não há outro caminho, não há outro jeitinho. Sola gratia, somente por meio da graça. É de graça, eu não tenho que pagar. Não são as minhas obras, não é a minha justiça. Não posso merecer a salvação. Ou eu recebo de graça ou eu não recebo. É um recebimento. Ou é de graça ou não é. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas se você não receber, se você decidir merecer, você não tem a graça de Deus, não tem a salvação através do Filho de Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Ser humano nenhum pode reter glória da salvação para si. Deus precisou encarnar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para nos salvar e ficar com toda a honra e toda a glória para Ele. Se você acha que você é mais sábio que Deus, boa sorte. Nós cantamos aqui hoje, quão insondável são os juízos de Deus, a sua sabedoria, e Deus escolheu nos salvar em Cristo, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Essa é a sabedoria de Deus, esse é o conhecimento de Deus. Jesus Cristo, homem, Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Quando nós aceitamos a repreensão da palavra de Deus, quando Cristo se torna a nossa única fonte de esperança, quando nós diminuímos em glória para que a glória dele apareça, aí, meus amados, nós recebemos o que tem de mais precioso que Deus pode nos oferecer: vida, vida com abundância, vida eterna, para todo sempre, duradoura. De eternidade em eternidade, estaremos glorificando o nome do Senhor, por causa de Cristo. Você pode treinar hoje, glorificar o nome de Jesus. A glória é de Cristo, mas o benefício é nosso. É para nossa alegria. Tudo gira em torno de Cristo. Nossa salvação é para a glória dele. Mas nós somos salvos. Isso não nega o fato de sermos salvos. E quem não quer ser salvo? Quem não quer receber essa graça imerecida da parte de Deus? Você pode conquistar algo melhor nessa terra? Você pode fazer melhor do que isso?
Jesus disse que não. Que adianta um homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Então essa palavra é preciosa, palavra de vida eterna, palavra que nos permite nos conhecer. O verso 19 e 20, depois da gente ser sacudido, o verso 19 e 20 vai dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus nos entregou a lei para você tentar guardar a lei e ver que você é inútil, que você não consegue guardar a lei, que você não consegue se justificar diante de Deus, que você não subsiste no tribunal de Deus, dizendo, sou cumpridor da lei. Então a lei avilta o seu pecado, avilta a sua natureza. A lei de Deus é como o exemplo que eu dei, você mandar o cachorro miar, o gato latir, ou mandar ele resolver uma equação de cálculo 1. É impossível. Tente o tempo que quiser, ou fazer ele compor uma sinfonia. Tente o tempo que você quiser, não tem adestrador que faça isso, porque ele é cachorro, ele não é compositor, ele é cachorro, ele não é matemático. Tem que ensinar alemão para o cachorro. Ele é cachorro, ele não é linguista. Então, queridos, guardar a lei para se justificar diante de Deus é a mesma tentativa inútil. É a mesma tentativa inútil. Então, nós desistimos da nossa justiça própria. E nós aceitamos: Deus, a tua lei me condena. Sou pecador. Me dá de graça a salvação em Cristo. Me dá a justiça dele. Ele cumpriu toda a sua lei. Eu vou me esconder nele. Eu quero estar com ele. Eu quero ser convidado dele para a festa. Hoje você vai ser convidado dele para a festa. Hoje você vai se assentar à mesa, não porque você é justo, não porque você é santarrão, mas porque ele é justo, que ele é santo. Senão você não poderia se assentar à mesa do Senhor. Paulo trata de uma doutrina que nós chamamos de depravação total do homem. O homem, ele é totalmente depravado. Quando nós falamos em depravação total, nós não estamos falando que o homem, ele pode ser tão mau quanto pode ser, que ele exerce toda a sua maldade. Não é isso. Nós estamos falando que o homem, em todo o seu ser, em todas as suas faculdades, ele é insuficiente, ele é inútil para buscar a Deus, para enxergar a Deus, para desejar a Deus. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. A lei encerra todos debaixo do pecado. Vocês são todos pecadores. E por ser pecadores, por causa da natureza pecadora, e não somente pelo ato de pecar todo dia, pecado pode ser apagado. E a sua natureza? Pecado, eles faziam sacrifício antes de Cristo. E a natureza? Como é que fica? Não
tem jeito. Então a doutrina da depravação total, ela te conta isso. Você é pecador. Não tem que ser justo diante de Deus. Aceite o seu pecado. Se derrame na presença do Senhor Jesus Cristo. Aceite a salvação e a justiça dele. É confrontosa? É confrontosa. Porque nós estamos acostumados a sermos elogiados. Né? Como está bonito? Como está bonito? Está bonito? Está bonito? Então, nós temos esse mindset de evitar o confronto. Mas como eu disse, a palavra de Deus, ela nos confronta não por confrontar, para lançar em rosto, mas para nos humilhar de nossa pretensa justiça própria, para que a justiça de Cristo seja exaltada, para que o nome dele seja exaltado, para que nós sejamos suplicantes pela salvação que há em Cristo Jesus. Então, depravação total é uma depravação em sua totalidade do seu ser, todas as suas faculdades. O pecado corrompeu, distorceu a imagem de Deus, que Deus plantou no Éden. De alguma forma, aquilo não é mais verdadeiro no homem natural. Ele agora tem uma mistureba da imagem da serpente. Somente em Cristo nós recebemos um novo nascimento, uma nova natureza. Deus derrama sua glória sobre nós. E aí a imagem de Cristo, nós carregamos ela conosco. Continuamos carregando essa natureza velha, que nós chamamos de carne, homem exterior. Mas nós temos agora também uma nova natureza, que nós chamamos de nova criatura, homem interior, espírito, o qual nós inclinamos, o qual a Bíblia fala, incline para o Espírito, incline para o Espírito, incline para o Espírito, busque a Deus, busque a Deus. Antigamente, você não buscava Deus, mas agora você busca. Dobre seu joelho, ore a Deus, peça a Deus. Deus me derrama fé, Deus me derrama graça, Deus muda o meu coração, Deus me amolda, Deus me mantenha no caminho de retidão, me mantenha na tua presença, me mantenha na luz, me mantenha de pé, Senhor. Sem ti eu falho, sem ti eu caio, eu preciso de ti. E finalmente, nós preparamos o terreno para a gente poder plantar a semente dos versos 23 a 26, que para mim são um dos pontos mais altos, não só da carta em Romanos, mas de todas as Escrituras. E um dia, quando eu decidi pregar na carta de Romanos, sequencialmente, fazendo exposição da palavra, foi para que nós chegássemos no verso 23, com entendimento, para que nós pudéssemos cavar no verso 23 ou 26, e achar as pepitas preciosas, achar vida, sabedoria, mas que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus venha ministrar no seu coração, trazer vida. Se você não teve um encontro, uma aliança com Cristo, clame a Ele, chame por Ele, porque se você tem essa vontade, é porque Deus está operando em sua vida, porque tanto querer quanto efetuar vem dele, procede dele. Ele precisa nos amar primeiro, para que nós possamos o amar em consequência. Ele precisa nos atrair, para que nós sigamos em direção a Ele. Mas nós não estamos aqui para falar dos mistérios de Deus. Nós estamos aqui para falar da salvação que há no nome de Jesus, e da condenação
que há ao rejeitar o nome de Jesus. Os irmãos se coloquem de pé. Quero convidar o irmão César e o pastor Patrick